Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa terceira edição desta terça-feira, como sempre com muitas informações para trazer para vocês. Antes disso, ó, dedo no like no começo do vídeo que me ajuda bastante. Se forem novos aqui no canal, já se inscrevam, ativam o sininho das notificações e, claro, sigam minha conta pessoal lá no Instagram. E você que quer fazer aquela apostinha esportiva, faz lá na 1xBet, meu parceiro. Empresa incrível, gigante mundial, paga rápido e muito bem. E você utilizando o nosso cupom promocional, que é a palavra Futebolaço, eles dobram aí o seu primeiro depósito, beleza? Futebolaço aí com temudo e CO no final. Tem muita variedade de jogos para apostar, além de futebol, NBA tá pegando fogo aí. A NBA tá no período de playoffs, meu Leicão venceu mais uma vez ontem. Vocês podem apostar lá na 1xBet, beleza? Pensou em apostas, pensou em 1xBet, link tá aqui, ó, no primeiro comentário fixado. Bom, dito isso, vamos trazer uma notícia importante, dada agora há pouquinho pelos companheiros do Globoesporte.com, atualização sobre a situação de uma joia da nossa base, do zagueiro Eric Pimentel. Fez um grande jogo com a camisa do Vasco na estreia da temporada, naquele time alternativo que o Vasco mandou a campo contra o Madureira. A partida acabou empatada em 0-0 e o Pimentel fez uma grande partida e chamou muito a atenção. O Vasco vem travando um imbróglio aí, tentando renovar com o jogador, que à época até se envolveu numa mini polêmica. Após a vitória, ele fez uma publicação nas redes sociais que não caiu nada bem, falando sobre questão de não ser valorizado. Acabou até depois indo lá e apagando a publicação. Mas vamos agora à matéria do GE, que nós temos novidade aí sobre o tema. Eu vou ler para vocês a matéria do GE, produzida pelo companheiro Tébaro Schmidt, e aí eu vou comentando com vocês a situação. Vamos lá. O Vasco vive um impasse com Eric Pimentel, zagueiro da base, pela extensão do contrato que tem fim em julho de 23. Sem acordo com o jogador de 20 anos, a SAF enviou na semana passada uma proposta de renovação via Federação do Rio. Esta é uma forma de o clube se proteger caso o atleta decida se transferir para outra equipe. E por que o Vasco fez isso? No contrato que o Vasco tem com o Eric Pimentel, o Vasco tem prioridade. E vamos aqui, ó. No documento, o Vasco cita que tem um direito de preferência na renovação. Isso acontece porque Pimentel foi formado em São Januário. A lei favorece o clube formador como uma recompensa ao investimento feito ao longo dos anos. Para exercer a preferência, o Vasco precisava formalizar a proposta de renovação em até 45 dias antes do término do contrato em curso, no caso, 6 de julho de 23. E o atleta deverá responder em 15 dias. Caso o Pimentel não responda, a federação entenderá a proposta como aceita. O documento foi enviado à FERJ na última sexta-feira. Então o jogador tem até o dia 20 de maio para responder, tá? E aqui vamos a um mecanismo que o GE descobriu que evita a saída de graça, tá? Como o Vasco não conseguiu acordo diretamente com o jogador, a proposta via federação resguarda o clube. Qualquer equipe que queira assinar com o Pimentel precisa enviar a oferta também via federação. Nesse caso, a SAF tem o direito de igualar ou cobrir o que for proposto. Se o Vasco não oferecer uma contraproposta com condições iguais ou melhores, o jogador pode sair de graça. Caso contrário, para que Pimentel assine com outra equipe, o clube formador poderá exigir o pagamento de indenização, que pode atingir o valor de até 200 vezes o valor médio de salário do atleta até o momento. E o GE vai agora falar sobre a proposta do Vasco. O Vasco propõe a Pimentel a renovação por mais 3 temporadas, ou seja, até julho de 26, com um salário de 20 mil no primeiro ano, 22 mil no segundo e 25 mil no terceiro. A multa para o mercado brasileiro é equivalente a 2 mil vezes o valor médio de salário, ou seja, 30 milhões de euros. São 2 mil vezes o valor do salário dele e para o mercado exterior 30 milhões de euros. Além disso, estipula gatilhos para a valorização salarial. Se Pimentel participar de 5 partidas oficiais pela equipe profissional,
atuando por pelo menos 45 minutos em cada uma delas como titular, ele receberá um aumento de R$10.000. Há também valorização em caso de convocações para seleções de base ou principal. O Vasco ainda cede 10% dos direitos para o próprio jogador. Essa é a proposta do Vasco, que, por sinal, uma proposta muito boa. E tem um clube espanhol de olho, o jogador está manifestando o desejo de rumar para a Europa. A ação do Vasco acontece pouco mais de um mês após a negociação do Pimentel com o Getafe da Espanha. Como o GE noticiou, o clube estrangeiro e os representantes do zagueiro chegaram a alinhar tudo para que o jovem jogador se transferisse no segundo semestre após o fim de seu contrato. A primeira oferta de renovação do Vasco foi apresentada ainda em julho do ano passado, faltando um ano para que o contrato fosse encerrado. Pimentel fez uma contraproposta considerada fora da realidade pelo clube. A diretoria, então, melhorou os valores em janeiro e apresentou uma nova proposta para renovar seu contrato com gatilhos de desempenho e salário compatível a um jogador que ainda não se firmou no profissional. Na visão da SAF, novamente, não houve acordo, tá? Então esse é o imbróglio aí envolvendo o Eric Pimentel e o Vasco da Gama, zagueiro de 20 anos, filho do Pimentel, que teve uma boa passagem com a camisa do Vasco, e para muitos aí tem pego uma questão de ingratidão, né, por parte do Eric Pimentel com a postura ao qual ele vem adotando junto ao Vasco da Gama. Tá? Vamos aguardar a cena dos próximos capítulos. Como o Vasco enviou a proposta via federação, ele tem até o dia 20 para responder. Caso não responda, a federação e o Vasco entendem que ele aceitou. Caso contrário, como a proposta já está feita lá, então o Getafe terá que enviar a sua proposta e colocar na federação. O Vasco, por ser clube formador, ele tem prioridade na renovação, e o que o Vasco pode fazer? Dependendo da proposta do Getafe, se for superior à do Vasco, e o Vasco assim o queira, ele pode igualar a proposta do Getafe e ficar com o atleta, tá? Eu acho que essas renovações e brigas dessa forma é muito ruim, cara, porque o próprio jogador, se fica nessas condições, às vezes o cara fica aqui já de má vontade, tem um salário ok, né? Vai ganhar aí de 20 a 25 mil reais do primeiro ano até o último ano. Enfim, eu não acho legal. Eu acho que não precisava caminhar para esse rumo, mas o Vasco entende que o atleta é importante e seria interessante tê-lo dentro do seu plantel. Vamos virar a chave agora e vamos ouvir um pouco o técnico Maurício Barbieri. Ele deu uma entrevista coletiva hoje no CT Moacir Barbosa muito boa, muito didática e muito esclarecedora. O Barbieri partiu dele, deu para sentir, mas isso é um papo pro próximo tema, que foi ele quem pediu essa coletiva. Ele estava um pouco incomodado com as coisas que ele estava ouvindo no noticiário e o que estava sendo dito depois do jogo do Fluminense. E vamos ouvir então o técnico Maurício Barbieri fazendo um balanço desse início de temporada, falando que o Vasco é um clube, na opinião dele, em formação, dando a visão dele sobre os fatos, se ele concorda que o Vasco, por exemplo, contra o Fluminense, foi um time que jogou como time pequeno, foi covarde, foi retranqueiro, que a postura do Vasco nos jogos tem sido muito ruim, e ele aproveita e também cita que não é apenas o Vasco que está num processo de construção. Tem jogadores no Vasco também em processo de construção de carreira, jogadores ainda jovens de baixa idade. Enfim, foi interessante ouvir o contraponto do Barbieri. Eu sempre costumo dizer que é importante a gente ouvir os dois lados da história. No caso aqui são três, né? Tem a visão do treinador, tem a visão do torcedor e tem a visão dos analistas. E nem sempre essas opiniões caminham para o mesmo lado. Às vezes tem três posicionamentos. O treinador pensa A, o analista / imprensa pensa B e o torcedor pensa C, né? Às vezes as opiniões batem, mas eu acho que foi legal a forma como o Barbieri conduziu e deu a opinião dele sobre os temas. Eu gostaria de dividir com vocês. Agradeço a pergunta, porque acho que é um ponto importante para a gente falar, para a gente poder esclarecer. A gente entende o sentimento do torcedor e é claro que é também o nosso sentimento. Agora a gente precisa didaticamente fazer uma separação entre aquilo que é a camisa do Vasco, aquilo que é a história do Vasco e o que é o momento do Vasco, né?
Então eu disse em outras oportunidades a vocês que o Vasco começava a temporada atrás dos seus principais rivais regionais, mas não só eles, como outras grandes equipes, pelo tamanho da reformulação que a gente tinha que fazer no elenco, pelo processo que a gente ia entrar de formação, de construção. E sobre isso eu posso pegar até o último jogo, que eu acho que vai nessa linha do que o pessoal tem criticado. Então o Vasco contra o Fluminense foi uma equipe em formação, com jogadores em formação, isso é importante dizer, porque, por exemplo, o Rodrigo está disputando jogos como profissional pela primeira vez na carreira. Tem jogado. O Rodrigo não jogou profissionalmente antes, não tinha nem jogado na base. O André está disputando a primeira Série A na carreira, assim como outros jogadores. Então o Vasco é um elenco em formação, com jogadores em formação, com um jogo em construção, enfrentando um adversário que hoje é um produto final quase pronto, que é a equipe do Fluminense. Com jogadores como Felipe Melo, Marcelo, Cando, Ganso, experientes, rodados, que sabem dar pausa ao jogo, que sabem controlar. 3 dias antes o Fluminense vinha de um resultado que foi elogiado não só no Brasil, mas na América do Sul inteira, todo mundo colocando eles como o melhor time da América do Sul, e o Vasco entrou em campo para competir. Nós gostaríamos de ter disputado mais a posse de bola, já mais, com certeza, mas a gente não joga sozinho. E nesse momento, quando eu digo ser competitivo, é encontrar estratégias, não para que a gente jogue sempre de igual para igual, usando as mesmas armas, mas para que a gente possa disputar os pontos com todos os adversários. E isso o Vasco tem feito. Como você mesmo citou, a gente tem um início de campeonato que eu não posso afirmar que tenha sido o mais difícil, mas que vocês vão concordar que foi dos mais difíceis a tabela, os adversários que a gente enfrentou. E existiu uma expectativa que foi criada até muito mais de quem estava do lado daí, não digo vocês individualmente. A gente foi jogar contra o Atlético Mineiro e um grande canal de comunicação colocou 7 opiniões de jornalistas. Os 7 não deram nem empate, deram derrota do Vasco, e o Vasco ganhou o jogo. Todo mundo deu que o Vasco não ia pontuar contra o Palmeiras, e o Vasco pontuou contra o Palmeiras. Ou seja, o Vasco em um dado momento supera a expectativa, e depois essa expectativa é jogada contra o Vasco. Aí a gente não entende. A gente está lutando para competir e vai melhorar e vai acrescentar coisas e vai conseguir desenvolver mais o jogo. Mas nesse momento entender o que são as nossas limitações é sinal de sabedoria, entender quais são as armas que nos possibilitam em dado momento competir mais, disputar os pontos. Volto a dizer, em função do momento em que o Vasco se encontra. Isso não é desrespeito nenhum pela grandeza do Vasco, pela sua história, pela camisa, pelo objetivo que a gente quer de voltar a ser o Vasco que todos nós conhecemos historicamente, que enfrenta qualquer adversário de igual para igual, que vai para cima. A gente vai chegar nesse momento, mas precisa de tempo, paciência e muito trabalho. Em relação ao primeiro ponto do Fluminense, claro, a gente queria ter tido a capacidade de ficar mais com a bola e ter ligado mais os contra-ataques. Agora, a gente jogou contra uma equipe que fez um ataque marcando, como a gente chama, que encaixou a marcação para que a gente não conseguisse sair nos contra-ataques bem. Fez até com menos eficiência do que no primeiro tempo, porque esse é um ponto importante de falar. No segundo tempo, o Vasco teve mais oportunidades de contra-ataque do que no primeiro tempo. E esse foi um ponto pouco falado. E muito se falou desse domínio do Fluminense. É importante, já que a gente está falando dos números, lembrar o seguinte: o Léo Jardim fez 6 intervenções no segundo tempo. Das 6, 4 foram chutes de fora da área. O Fluminense finalizou 2 vezes dentro da área do Vasco. Das 2 vezes que o Fluminense finalizou dentro da área do Vasco, que obrigou o Léo Jardim a fazer defesa, porque houveram outros chutes bloqueados, que também é defender e defender bem, 2 foram em cruzamento. Então esse domínio que está se pregando ao Fluminense não é um domínio verdadeiro. O que o Fluminense fez no segundo tempo foi abrir o área de um lado, o Lima do outro, fazer a bola chegar nos dois e botar a bola na área. E quando a maioria das equipes do futebol brasileiro faz isso, é acusado de fazer chuveirinho. Foi o que o Fluminense fez. Agora, faltou o Vasco conectar melhor os passes e a transição? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. E aí é preciso entender o seguinte: um dos pais desse futebol de aproximação, ofensivo, um dos caras que sempre pregou o futebol mais ofensivo, que é o Johan Cruyff, que vocês conhecem, ele sempre diz o seguinte: futebol é um jogo de erros.
quem erra menos leva vantagem. Você entrar numa proposta de explorar mais os contra-ataques, jogar mais em transição, significa que você joga com passes mais longos, o que diminui a precisão, e significa que você precisa jogar numa velocidade maior, porque você precisa aproveitar o tempo e o espaço que o adversário te oferece antes dele se retrair. E isso também diminui a precisão. Então jogar pertinho, acertar um passe de 5 metros ou 6 metros, é muito mais fácil do que um passe de 20 e 30. Por isso que se acerta muito mais. E o que o Fluminense gosta de fazer, uma excelente equipe, eu não estou discutindo isso aqui, é ficar trocando passes curtos para atrair o adversário e abrir espaço nas costas para ele poder aproveitar. E o Vasco não caiu nessa armadilha. Tanto é que eu estou dizendo, geraram volume, tiveram posse de bola, mas entraram tocando na área do Vasco? Não. E tendo em conta que a gente está falando da equipe que é tida como a melhor equipe da América do Sul, eu acho que o Vasco se defendeu bem, mas sim, poderia atacar melhor, nós gostaríamos de ter atacado melhor. A gente caminha e vai trabalhar para isso, para que o Vasco consiga atacar, ser mais eficiente, ter mais a bola, mas como eu digo, é um processo, as coisas levam tempo e não acontecem da noite para o dia. Vou voltar no adversário, a gente está falando de um adversário que tem um treinador aí que completou um ano ou um pouco mais, na sua segunda passagem. Isso é importante falar. Muitos dos jogadores que lá estão hoje trabalharam ele na primeira passagem. Não preciso lembrar vocês como foi a primeira passagem. Então é um processo, leva tempo e a gente vai chegar com certeza num nível muito melhor no futuro. Bom, galera, então é isso. Assim a gente encerra a nossa terceira edição do dia. Amanhã receberemos no episódio número 90 no Futebolaço Podcast o nosso Capitão América, que é zagueiro, capitão e titular da nossa conquista mais marcante e histórica, Mauro Galvão. Nossa resenha amanhã vai acontecer num horário um pouco diferente, às 2 horas da tarde, beleza? Então é isso, 1, 2, 3, Futebolaço, tamo junto, família. E amanhã, próxima hora do almoço, eu chego com a primeira edição. Tamo junto.